Meus queridos amigos da TV Pop, o nosso canal 14, sejam todos bem-vindos. Eu sou o Jorge Luiz, está começando mais um programa Fatos em Debate. Durante esta hora, temas relevantes e de grande repercussão na cidade, no país, serão debatidos aqui pelos nossos convidados. Estarão participando do programa desta semana o economista e professor Gastão Reis, a advogada Rosângela Stumpf e o professor e produtor cultural Cláudio Gomide. E os temas em destaque são Gugu, o adeus a um ídolo da TV brasileira. Prefeitura do Rio deixou de investir mais de 2 bilhões na área da saúde nos últimos 3 anos. Petrobras anuncia novo aumento e preço da gasolina dispara em Petrópolis. Homem é confundido com ladrão de carro e tem foto espalhado na internet. São os temas aí que nós estaremos debatendo a partir de agora. Mas, como sempre, nós temos aqui que agradecer os meus queridos convidados, os meus amigos aqui. Afinal de contas, sem a presença deles aqui não faz sentido, né? A gente está realizando esse programa aí para vocês. Meu querido Gastão Reis, seja bem-vindo aqui ao nosso programa. Bom, mais uma vez eu queria deixar claro o meu prazer de estar aqui com a Rosângela, com o Cláudio Gomide, né? Nós já estivemos aqui de outras vezes, enfim, é sempre um prazer, viu? Eu quero agradecer também a nossa querida advogada Rosângela Stumpf, que mais uma vez também abrilhanta aqui o nosso programa. Seja bem-vinda, Rosângela. Eu que agradeço, né? Sempre um prazer estar aqui. E hoje um prazer maior que eu estou reencontrando meu amigo Cláudio Gomide, que a gente não se vê há um bocado de tempo. Aí, para mim, foi muito bacana hoje chegar aqui e encontrá-lo. Que beleza, maravilha, né? E o nosso querido Cláudio Gomide também. Ô, Cláudio, seja bem-vindo a mais esse programa, Obrigado, Jorge. Obrigado a você e toda a equipe do Canal 14, da TV Pop, Gastão e Rosângela. Digo a mesma coisa, a gente é tão amigo, mas a gente acaba estando juntos, fica mais difícil. Mas é isso aí, um prazer e a gente está sempre juntos. Que coisa boa, eu que agradeço, né? Aqui o programa é bacana porque nós conseguimos, felizmente, montar um time muito bacana, né, de debatedores. A cada semana nós temos aqui 3 amigos, 3 pessoas queridas que foram escolhidas a dedo para estarem aqui conosco, né, pela competência, pelo carisma que tem, né, pela opinião também. Por isso, esse programa é um programa de opinião, né, e vocês estão aqui porque vocês são muito queridos e especiais para todos nós aqui da equipe, né? Bom, nós vamos começar primeiro com o tema que vem, eu diria assim, mobilizando as redes sociais, né? Uma perda realmente para a comunicação muito grande. Famosos e autoridades comentaram a morte de Augusto Liberato, Gugu, e lamentaram a grande perda de um dos nomes mais importantes da TV brasileira. O apresentador tinha 60 anos e faleceu no último dia 12 em Orlando, nos Estados Unidos, após sofrer uma queda em casa e bater a cabeça. Nós temos aí o presidente Jair Bolsonaro, fez questão também de mostrar aí a sua solidariedade, né, com o passar aí, o falecimento do Gugu, né? Nós temos aí também uma imagem da Ana Maria Braga, né, também aí postou com o Gugu, né? O Gugu era uma pessoa muito querida, né? E aí está o nosso Augusto Liberato. Nós temos aí também a Fátima Bernardes, fez questão de também tuitar em relação a esse grande comunicador, né, que foi o Augusto Liberato. Gugu foi um dos principais apresentadores da TV brasileira. Entre 1981 e 2003, foi destaque no SBT, no comando de programas de auditório. Em 2009, assinou o contrato com a TV Record, onde continuou atuando como apresentador. O corpo foi velado na Lespe, em São Paulo, e enterrado no jazigo da família, em um cemitério no bairro do Morumbi, onde estão enterrados os corpos de artistas como Hebe Camargo, Jair Rodrigues, né? Agora, uma coisa que foi muito comentada também, nós temos aí algumas imagens, né, ali já a retirada do corpo, né, depois do velório, mas alguns fãs e artistas repercutiram nas redes sociais
em alguns veículos de comunicação, as selfies, né, exageradas ao lado do caixão, a autopromoção e até a extravagância no modo de se vestir de alguns artistas, né, foram citados por pessoas que estavam no local e presenciaram os lamentáveis fatos, né? Nós temos algumas imagens aí mostrando a família. Eu queria conversar com vocês agora em relação a essa questão, começando primeiro com o nosso querido Gastão Reis. Gastão, algumas questões nós podemos tirar do falecimento, né, do Augusto Liberato. Talvez uma delas é que talvez uma grande parte de acidentes que aconteçam em casa, talvez as pessoas estejam no conforto do lar e muitas vezes deixam medidas de segurança de lado. Porque quando você está na sua casa, você está no seu castelo, ali você é o soberano. Mas na realidade, às vezes, os problemas podem acontecer e poderiam, às vezes, ser evitados, né? Uma outra questão também é o papel do Gugu, do Augusto Liberato, como grande comunicador que foi, né? Liderou o Ibope durante muito tempo, né? E uma outra questão também é esse novo momento que nós vivemos em que as pessoas querem aparecer de qualquer maneira, tirando selfies, né, da família, num momento ali triste. Uma coisa é você prestar homenagem, outra coisa é você se autopromover por uma razão de um falecimento. Vamos fazer um balanço dessa história. Como é que você viu isso, Gastão? Não, eu acho até, Jorge, que você já me deu aqui um roteiro muito bom, né? Eu tinha selecionado alguns pontos, mas vamos lá. Eu vivi em família uma situação muito curiosa, uma prima minha, enfim, tinha lá sua empresa e tal, e de repente teve que mexer em alguma coisa e passou para ir para o terraço numa pinguela, caiu e até hoje ela perdeu mobilidade, né? Por pura imprevidência, por mais que eu goste dela, né, essa coisa. E o que aconteceu com ele realmente é que ele estava andando, né, no forro. Sim. E talvez tenha se descuidado e não notado que ali ele não poderia andar. Eu estou dizendo isso porque lá nos Estados Unidos tem aquele negócio do watch your step, olha o seu passo, muito aviso, enfim, essa coisa é lamentável. Mas o que eu queria dizer é que uma das coisas que me chamaram a atenção, no caso do Gugu, foi a frequência das notícias sobre a revolução, ainda quando ele estava em vida, né, e mesmo depois, o que reflete, de fato, uma pessoa muito querida. Eu vou confessar, eu não era, digamos, alguém que assistisse habitualmente os programas dele, mas a cara dele sempre me passou algo de ser uma pessoa muito boa. E isso é uma coisa que continuou vida fora. Ele fez realmente muita coisa boa, enfim, tinha isso que vinha muito de dentro, né? Enfim, e teve um papel muito importante como comunicador na coisa. Também concordo com você, a questão das selfies, né? Que a turma exagera, fica aquela coisa de papagaios de pirata, né? É terrível esse tipo de coisa, porque não é o momento, né, adequado para esse tipo de coisa. Mas eu digo assim, ele era uma pessoa que realmente transmitia essa questão do amor e da fraternidade, né? Você quase que lia isso, né, na expressão fisionômica dele. Enfim, é uma perda, porque afinal de contas hoje morrer aos 60 anos é morrer jovem, né? É verdade. Eu conheço inúmeras pessoas com 70, 80, às vezes 90, né, trabalhando, enfim, pelo estilo dele, ele ainda teria muito tempo de vida como comunicador. É lamentável, fica aqui também a minha solidariedade à família, mas foi uma pena, né? E talvez pudesse ter sido evitado. Verdade, verdade. Eu queria ouvir também a nossa querida Rosângela Stumpf, em relação a esse tema, né, Rosângela, que dominou as informações aí durante todo esse período em que foi anunciado que ele tinha... houve a queda, né, e depois toda a repercussão até, infelizmente, o seu sepultamento, né? Como é que se analisa tudo isso, Rosângela? Essa questão, parece que ele tinha mudado há pouco tempo para aquela casa,
talvez não conhecesse direito, né? E tem toda uma questão também que a gente acha que nos Estados Unidos a segurança é maior, que, não sei, uma imperícia, imprudência que poderia ter acontecido com qualquer um de nós, né? Porque era um forro. Realmente a gente vê que ele era um grande comunicador, né? Pela comoção que deu aqui no Brasil. A questão das selfies, a gente acha que hoje, por causa de Facebook, WhatsApp, Instagram, a impressão que tem é que todo mundo se acha um pouco artista, né? Ele vai lá, coloca, ele tem que tá... Eu vejo muito isso, tem que estar colocando tudo que se passa e como se fosse um cinema ali, um filme, alguma coisa. Eu acho que isso tá pegando e as pessoas estão perdendo a noção. Agora, uma lição muito grande, que a gente nunca sabe os desígnios de Deus, que a gente vê, foi a questão da doação de órgãos. Né? Isso muito bem engraçado. Foi a coisa que mais está repercutindo, que está chamando a atenção das pessoas, que aqui no Brasil se faz muito pouco. Né? Apesar dele ter morrido lá, não conseguiu doar os órgãos para cá, por causa da distância, né? Não ia conseguir. A gente viu agora, durante reportagens, isso chamando a atenção das pessoas, as pessoas falando assim, agora eu vou doar meus órgãos quando eu morrer, eu quero doar. Isso, engraçado, ele era tão bom em vida e em morte também continuou sendo, fazendo um grande benefício e trazendo essa questão também aqui para o nosso Brasil, que é pouco discutida, mas que eu acho que a partir de agora vai tomar uma outra projeção. E a gente, infelizmente, agradece a ele, mesmo em morte, ele ter conseguido trazer esse assunto que é tão importante, né, que quando uma pessoa morre, várias outras vidas podem estar sendo aí salvas e às vezes não são, porque uma série de coisas, né, que a gente não tem como falar. Mas isso foi uma lição muito grande que eu acho que a morte dele deixou para a gente. Muito bem, Rosângela, é verdade. Agora, eu acho que nós deveríamos, inclusive, mudar a questão da lei. Porque hoje, se você for doador, você tem que dizer lá que a tua carteira de identidade, corrija se eu estiver equivocado, mas me parece que você tem que dizer ali e tal. Eu acho que deveria ser o contrário. Se você não quisesse doar os órgãos, é que você deveria declarar. Porque aí nós vamos partir do princípio que todos são doadores. Eu acho que esse seria o ponto positivo, porque nós temos tantas pessoas na fila esperando a doação de um órgão e que em muitas situações aquele órgão poderia ser aproveitado por uma dezena de pessoas e às vezes não são porque falta exatamente essa comunicação. Então eu acho que aquelas pessoas que não quisessem doar é que deveriam dar a declaração e dizerem, olha, não sou doador de órgãos. E não o contrário. Só um complemento, eu fiquei surpreso, né, que uma pessoa que morreu, no caso o Gugu, pode beneficiar 50 pessoas, né? É um número espantoso, né? Eu acho que nós teríamos, então, que inverter isso aí, mas isso é uma questão para um outro debate, mas verdade, foi muito bom você ter citado essa questão também. Meu querido Cláudio Gomide, artista também, como é que você viu tudo isso, Cláudio? Bom, eu penso que nos dias de hoje, já não é de tanto tempo, a gente atinge uma idade que a gente deve não fazer determinadas estripulias domésticas. Né? Porque é sempre um tapete que a gente tropeça e tem consequências muito difíceis. Então, as pessoas até... ele com tanto dinheiro poderia ter chamado alguém. Sim, mas é um impulso nosso de dentro de casa, de querer resolver. Né? E também um elemento de que as casas nos Estados Unidos são de drywall, né? Elas são construídas, não são essa alvenaria que a gente tem aqui. A gente vai no sótão da casa da gente, é laje. Lá não é. Então, o fato dele ter pisado ele um pouquinho mais forte, mais gordinho, não suportou, mas não ele, qualquer pessoa teria esse problema naquela estrutura. Então, eu sou favorável de que você tem que evitar. Os acidentes domésticos são os piores. Né? Então eu fiquei triste, sim, porque é uma pessoa que produzia muito, uma pessoa que dava muito emprego, uma pessoa que ajudava bastante as pessoas e passou por isso, mas os desígnios de Deus é Ele que sabe,
e a gente espera que fique tudo bem para a família, para ele sobretudo, que a luz eterna fique para ele. Mas essa questão das selfies é muito ruim, porque é a questão de comportamento que eu sempre coloco aqui para você. Tem gente que sai, até não precisa ser o Gugu. Tem gente que vai aqui em Petrópolis a um sepultamento, mas ela vai para ver quem é, o que vai saber. Então, infelizmente, tem pessoas desse perfil e a gente só tem que, sei lá, nem sei. Lamentar mesmo. Lamentável. Porque lamentável. realmente, você falou, eu já fiz aqui uma imagem aqui realmente, como lembrando de algumas pessoas que têm esse hábito. Verdade. Bom, a Prefeitura do Rio deixou de investir mais de 2 bilhões na área da saúde nos últimos 3 anos, né? A lógica da administração pública é perversa, menos recursos, menos serviços. E nessa crise, na qual a Prefeitura do Rio está mergulhada, a primeira vítima tem sido a saúde, né? Faltam remédios e insumos. Nós temos aí as imagens do Hospital Souza Aguiar, né? Para quem não conhece aí algumas imagens que nós preparamos aí, um dos principais hospitais públicos do Rio de Janeiro, né? Mas a questão é que faltam remédios e insumos enquanto as dívidas crescem e funcionários cruzam os braços diante dos atrasos nos salários, né? Nos quase 3 anos da administração do prefeito Marcelo Crivella, no orçamento total previsto para a pasta, cerca de 2,2 bilhões deixaram de ser aplicados em atendimentos, obras e compras, né? Nós temos funcionários da saúde também fazendo manifestações, né? E só em 2019 ainda não foi executado mais de 1 bilhão de um orçamento de 5,2 bilhões. O FINCOM, Sistema de Acompanhamento da Câmara Municipal do Rio, mostra ainda que a Prefeitura tem uma dívida de 268 milhões com fornecedores só no setor da saúde. O levantamento foi feito pelo gabinete da vereadora Tereza Berger, do PSDB, está aí a vereadora. Eu vou começar agora com você, Rosângela. A saúde realmente é um problema muito sério, eu acredito que isso a nível de Brasil. Algumas prefeituras estão conseguindo, de alguma forma, lidar melhor com o orçamento. A Prefeitura do Rio parece que não é uma dessas prefeituras, e principalmente numa área complicada, que é a área de saúde, porque saúde realmente não pode esperar, não é? Para exames você não pode ter esperas, para consultas você não pode ter esperas, para atendimentos de urgência e emergência não pode ter espera, mas infelizmente é uma área que é muito complicada e tem gerado muito problema, né? Como é que você vê isso, Rosângela? É muito complicado, né? A gente sabe que o Brasil vive uma crise econômica, né? Mas também tem toda uma questão de planejamento que a gente vê por parte dos prefeitos e às vezes nem ele nem as equipes estão preparadas, né? O que está acontecendo no Rio não é diferente do que está acontecendo em Petrópolis. Quem pegou a tribuna de domingo, a manchete é 39 mil pessoas aqui em Petrópolis esperam exames, a realização de exames. E ontem já saiu outra, que eu acho que estava na internet, que iria sair hoje, eu ainda não vi os jornais, 19 mil pessoas parece que esperam um exame de ultrassonografia, né? Porque o município não está pagando os prestadores de serviço. Há pouco tempo nós tivemos o HCC com todos os leitos de UTI fechados, né? E aí toda vez que começa a vir a público, que a população começa a tomar pé do que está acontecendo, aí o governo resolve fazer um acordo para pagar o débito, né? Um outro problema sério que a gente vai apurar agora, que é denúncia, mas que é verídico, o banco de sangue do Hospital Santa Teresa só está atendendo os pacientes particulares, dos hospitais particulares, não atende os hospitais públicos, como o Alcides Carneiro, o Nelson Saerp, porque
a prefeitura também está com uma dívida grande. Então, as pessoas que estão no hospital público aqui em Petrópolis ou que precisam transfundir, elas estão esperando sangue do Hemorrio, né? Então, é uma situação assim que eu não sei o que está acontecendo, que pouco sai na imprensa, né? Mas que as denúncias estão chegando e elas estão bem sérias. E eu acho que a gente vai ter que tomar uma posição. Dia 14 agora, o governo vai fazer aqui em Petrópolis uma conferência extraordinária para fazer um redimensionamento da rede pública da saúde aqui em Petrópolis, que eu faço questão de ir lá participar, porque a minha vida pública começou na área da saúde, né? Nunca quis ser candidata, nunca quis ser nada, mas sempre quis, por eu ter podido estudar, ter feito tudo, com muito sacrifício, que meu pai também não tinha condições, mas sempre no intuito de estou na vida pública, de ajudar a população, e não é possível a gente começar a ver agora os petropolitanos estarem passando por isso, né? Então, eu acabei me reportando a Petrópolis, porque isso é uma coisa que está assim, vindo denúncias e mais denúncias agora nos últimos dias, de várias situações terríveis que a gente vai começar a estar apurando, entendeu? Isso não está acontecendo só no Rio, está acontecendo aqui também, e não é possível a gente ficar calado diante disso tudo, sabe? Aí, desculpa que eu até fugi um pouco do tema Rio e acabei trazendo ele para Petrópolis, mas é uma questão muito séria o que está acontecendo, entendeu? Perfeito. Agora, Cláudio, eu acho que isso, a questão da saúde, ela deveria ser prioridade. Isso a nível, deveria começar de cima para baixo, nível federal, estadual, municipal, porque saúde é tudo, né, meu irmão? Sim. Não adianta, você não consegue fazer... A educação, por exemplo, é importantíssimo, todos nós sabemos, mas a saúde, ela é prioridade, é a vida do ser humano, né? Ela deveria ser prioridade em todos os setores, né? Sem dúvida. A gente percebe que o problema da saúde é nacional. A gente está citando aí o Rio de Janeiro como a tua pauta. A Rosângela colocou muito bem Petrópolis. Aí eu lembro de um outro assunto que nós falamos aqui, daquela questão daquela minha amiga que ficou aguardando um ano a cirurgia de varize e lá encontrou uma pessoa que não imaginava que precisava ficar tanto tempo na fila, porque ela era amiga de A, B e C e foi a 3 consultas e conseguiu operar. Então, esses privilégios acontecem em todo lugar. Uhum. A saúde, os repasses são muito complicados. Eu nunca vivenciei essa questão do repasse, mas a Rosângela sabe disso. É muito complicado. Vai do poder, da esfera federal para estadual, para depois vir para o município. Quer dizer, ele já vem todo fragmentado, todo desgastado. Ontem se via nos jornais locais do Rio de Janeiro toda uma polêmica com relação à aplicação de verbas para pacientes com câncer. E no Rio de Janeiro, também oriundos de hospitais federais. Então, o entendimento disso é o quanto as pessoas estão morrendo por falta de atendimento. O quanto a gente vê as pessoas precisando ser tratadas e não tem, porque o município não colabora. Eu não gosto muito dessa atividade, dessa atitude dos profissionais cruzarem os braços, porque eles estão lá e estão deixando de atender. Ontem eu te falei isso, eu fotografei uma situação num posto de saúde ali entre o Catete e o Largo do Machado. Um monte de gente na fila, entendeu? E as pessoas do lado de fora, literalmente de braços cruzados, dizendo que não vão atender. Tem que ser uma pessoa passando muito mal para atender. Então, tem que avaliar um pouco isso. Até onde essa atitude vem colaborar com essa situação. Enquanto isso, a pessoa voltou para casa passando mal. Usou de uma medicação errada e pode morrer. Então, a atenção da saúde é muito séria. É muito séria e eu acho que a população tem que reagir de forma diferente. Não é só o profissional. Perfeito, muito bem. Só queria fazer uma parte, né? Que eu estava falando a questão do planejamento, tem a questão também das prioridades do governo. Essa questão que está acontecendo com o Banco de Sangue, parece que a dívida, ela gira em torno de R$600 mil que a prefeitura não pagou. Ela não podia ter gasto menos dinheiro do Natal Imperial?
tem o Natal Imperial, ele é importante? Ele é importante, mas qual a prioridade? Por que um governo gasta 7 milhões de reais por ano com publicidade, né, para os veículos de comunicação, e não tem 600 mil, fica com uma dívida para um banco de sangue, né? Eu que já tive câncer, agora tive um problema renal seríssimo, venho de 3 cirurgias recentes, eu sei o que é isso. Você não pode esperar, né? Porque você esperar, você vai morrer. E aí, que prioridade é essa, sabe? Por isso é que eu falo, o povo também tem que deixar de ser um pouco passivo e começar a participar. Por isso que eu vou nessa conferência dia 14, sim. Porque é uma conferência extraordinária, né? E quais as prioridades que vão ser colocadas? Eu tenho dinheiro para pagar um plano de saúde, mas a maioria da população não tem, né? Eu trabalho, tenho... então, é uma preocupação muito grande, sabe? E eu sempre tive esse espírito público e vou estar participando e quero ajudar a melhorar a saúde aqui. Porque a gente sabe que é questão de repasse, tem um mínimo constitucional a ser aplicado, mas é uma questão de prioridade do governo. Se ele também não priorizar e priorizar outras atividades, aí fica difícil e começa a acontecer o que está acontecendo, inclusive aqui em Petrópolis. Muito bem. Deixa eu ouvir agora o meu querido amigo Gastão Reis. Meu amigo Gastão, e aí, amigo? Olha, é uma coisa interessante, eu vou me reportar a uma coisa de muito tempo, né? Então, eu estava lá em Filadélfia, um belo dia, eu abri o New York Times, né? E tinha lá, para minha completa surpresa, um anúncio da American Medical Society, Sociedade Americana de Saúde, pedindo sugestões para como resolver o problema dos custos elevadíssimos da saúde. Ou seja, uma coisa que às vezes no Brasil a gente não tem com a devida clareza é que saúde é uma coisa cara, né? Eu concordo com essa questão da prioridade. E educação é uma coisa cara. Educação a gente pode ver de duas maneiras, que é um pouco na mesma linha, e são duas coisas essenciais. Ou você põe o seu filho numa escola particular no Rio de Janeiro, que cobra 2.000, 3.000, né, no ensino fundamental. Agora você fala, não, Gastão, mas como é que a gente vai realmente... Mas tem uma questão também que é a seguinte, uma educação de qualidade, ela exige tempo do professor e de quem está ali assistindo a criança, ou seja, de qualquer maneira, uma educação de qualidade, ou ela vai exigir muito tempo, ou ela vai exigir muito dinheiro. É muito importante, primeiro, a gente ter essa noção clara, né? E aí, nas prioridades, eu achei muito curioso o seguinte, você tem os procedimentos primários, né? Enfim, de baixa complexidade, digamos, tem de média e de alta. O corte que o Crivella acabou fazendo foi no atendimento primário, o que é uma coisa muito esquisita, esse tipo de coisa. E, além disso, eu acho que houve uma agravante, porque houve, né, uma audiência pública para tratar de orçamento, discutir esses assuntos, e me pareceu estranho, porque tanto a secretária, né, de saúde, como o tal do, até anotei aqui, o Paulo Messina, que é uma espécie de primeiro-ministro do Crivella, ambos simplesmente se deram o luxo de não comparecer, né? Isso é uma coisa que me incomoda muito, porque outro dia até um negócio lá que o Malan tinha escrito, dizendo que nós precisamos também exercer a nossa cidadania, né, e comparecer, enfim, cobrar de governo, isso é tudo bem. Só que eu fiz uma observação no artigo que eu escrevi, que olha, é muito difícil você pregar um prego sem ter um martelo. Por que eu estou dizendo isso? Infelizmente, o Brasil está quase um século sem ter aquele famoso voto distrital puro, que obriga o vereador, o estadual, o deputado federal, a comparecer todo mês no seu distrito eleitoral e ser cobrado. Eu queria ver essa turma lá de Brasília arrumar 1,2 bi para financiar a própria campanha, se ele tivesse que discutir isso no seu distrito eleitoral, jamais ocorreria. Mas eu fico... Aí entra um outro aspecto desagradável, que, por exemplo, quando você faz um orçamento, se você tem uma previsão menor, você reduz o seu poder de barganha. Aí entra a política, digamos, no pior sentido, né, que a palavra pode ter. Enfim, houve realmente uma redução. Em 2018, a saúde no Rio foi de 6 bi, caiu para 5,3 bi, uma redução de 700 milhões nisso. Outras coisas que também me surpreendem muito, eu tenho aí uma solução de meio termo, mas eu fiquei muito decepcionado com
a decisão do Supremo que impediu, podia até ter limitado, né, mas impediu simplesmente de você reduzir o salário de um funcionário proporcionalmente à jornada, né? E ainda teve uma ministra que disse assim, não, pode até reduzir, mas tem que pagar a mesma coisa. Conclusão, você está pagando a hora do sujeito em dobro, né? Ou seja, que você pusesse até um limite, não pode reduzir mais do que 50%, enfim. Mas significa hoje que o Brasil tem um setor público pesado, ineficiente, vamos e venhamos, é muito difícil hoje a gente, numa repartição pública, né, municipal, estadual ou federal, olha, fulano, foi uma experiência maravilhosa, eu fui hiper bem atendido. Muito pouca gente vai dizer isso, eu acho até que existem exceções. Ou seja, resumindo, essa questão da saúde, até da própria educação, existem alguns problemas estruturais que, infelizmente, o Brasil não está resolvendo com a ousadia e a firmeza que precisaria resolver, né? Mas eu sei que isso é um problema, é prioritário mesmo, mas havia maneira de você rearranjar isso de uma maneira mais inteligente do que a gente tem feito até hoje. E concordo perfeitamente com o que você disse, Cláudio, do jeito de cruzar os braços, né? Foi isso que na Inglaterra, depois de vários anos, os mineiros deixando, inclusive o Palácio de Buckingham, luz de vela, né, que a gente foi só o povão, não foi não, pegou todo mundo, entrou uma Thatcher, brigou com os caras durante um ano, quando acabou, o sindicato estava falido pelas próximas décadas, né, e com todo o apoio da população, porque se sentiu realmente completamente respeitada. Quando a Thatcher tomou aquela atitude, é porque aquilo vinha de vários anos de greves, justo no Natal, quando a pessoa está precisando de aquecimento em casa, né? Enfim, mas é isso aí. Perfeito. Nós vamos agora fazer um rápido intervalo comercial. Daqui a pouquinho nós vamos estar de volta aí com o nosso programa Fatos em Debate, aí, trazendo os temas, aí, assuntos que são relevantes aí à discussão aqui, logicamente, e para vocês aí fazerem a sua verificação, né? Fazer a sua análise aí. Tá bom? Rápido intervalo, voltamos rapidinho. Eu sou o Marco Aurélio Pachá e estou aqui para lhe fazer um convite. Você pode até não concordar com os meus comentários ou as minhas opiniões. O que você não pode é perder o nosso programa. O nosso programa vai ao ar todas as segundas-feiras, às 5h30 da tarde, aqui na TV Pop. Eu vou estar acompanhado aqui do meu xará, Marco Aurélio Amoglia, e do nosso querido Márcio Vogel, o Gaguinho. Então, você já sabe, nós temos um compromisso às segundas-feiras, às 5h30 da tarde. Espero vocês. Um abraço. Ingredientes selecionados reunidos na receita perfeita. Império Pils. A cerveja que está conquistando o Brasil tem ainda mais para mostrar. Império Gold. Império Lager. Nossa família está cada vez maior. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Ingredientes selecionados, reunidos em uma receita exclusiva, com 3 tipos de malte importados. Império Lager. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Os melhores ingredientes em uma receita única com 3 tipos de malte importados. Império Gold. É especial. É puro malte. É Império. Se beber, não dirija. Rede Conveniada Cisepcard. Aqui você encontra de tudo. Casa, construção, moda, saúde, beleza e muito mais. Entendeu? Fiquei sabendo. Muito bem, nós já estamos de volta, né? Estamos de volta com o nosso programa Fatos em Debate. Hoje, recebendo, para você que está chegando agora, o Gastão Reis, né? A Rosângela Stumpf e o Cláudio Gomide. São os meus convidados aqui
no nosso programa de hoje. Aí estão os meus convidados aí, eles que estão me ajudando aqui a fazer o programa de hoje, né? Bom, lembrando sempre o seguinte, esse programa ele é feito ao vivo todas as terças-feiras às 10 horas da manhã. Nós temos reprise logo mais, também na terça-feira às 19h30 e em horários alternativos aqui durante a programação da TV Pop. Bom, Petrobras anuncia novo aumento e preço da gasolina dispara em Petrópolis. Meu Deus do céu. Olha, o novo reajuste no preço do litro da gasolina já está em vigor. Esta é a segunda alta no valor do combustível em pouco mais de uma semana e a terceira só no mês de novembro, anunciada pela Petrobras, que elevou o preço em cerca de 4% nas refinarias para as distribuidoras. A alta acontece em meio à disparada do dólar. De acordo com o levantamento da Agência Nacional do Petróleo, realizado no último dia 19, o valor médio do combustível em Petrópolis, depois do reajuste, ficou entre R$ 4,84 e R$ 5,09. Porém, nós já tivemos aí litro da gasolina sendo cobrado a R$ 5,19. As pessoas reclamaram já aí, olha, R$ 5,19. Nós temos ali a foto para mostrar isso, né? Vale o destaque que, para o consumidor final, a gasolina pode ficar ainda mais cara devido ao acréscimo de encargos tributários e trabalhistas, além da margem de lucro dos postos de combustíveis. Agora, Cláudio Gomide, isso é um problema muito sério, porque vamos falar na questão aqui focada em Petrópolis, por exemplo, né? Aqui nós não temos aeroporto, nós não temos ferrovia, nós não temos porto, ou seja, tudo que chega aqui só chega através do combustível. E isso é um problema muito sério, porque lógico que todas as empresas, as distribuidoras, elas repassam o preço, por exemplo, baseado no combustível. Vamos pensar, por exemplo, aquelas pessoas que saem daqui, são aqui de Petrópolis, vão buscar, por exemplo, os produtos no Ceasa. Claro que esse preço já está embutido aí. E Petrópolis com essa gasolina, que é uma das mais caras, né, do estado do Rio de Janeiro. Como é que você vê isso, amigo? Olha, eu vejo como um desastre mesmo, porque eu não consigo entender esses valores que são aplicados em Petrópolis. Petrópolis está se tornando uma cidade muito cara. E aí você vai num posto para abastecer, você tem uma variação de um para o outro, em menos de um bairro para o outro, você tem lá uma variação, o comércio, quer dizer, tudo influencia essa questão, e eu acho que não existe uma política no Brasil séria com relação aos combustíveis. Todo aquele movimento daquela greve que atingiu a todo mundo, eu até hoje não consigo entender aonde ela melhorou e a quem ela atingiu. Porque teve todo aquele problema das mercadorias e dos caminhoneiros, mas a gente continuou pagando o mesmo valor. Não teve mudança. E essa aplicação de verbas e valores diferentes para cada posto, eu outro dia ouvi de que isso depende da posição. Ah, não, eu estou num bairro X, em determinada localidade. Eu também não entendo isso. Acho que quando você abrir o seu negócio ali, você já sabe onde você está e não vai porque você está numa determinada localização do município que você tem que cobrar mais caro. Eu não entendo isso. Eu realmente não entendo. Queria tentar ver solução para isso, mas eu não sei te dizer. Eu acho que Petrópolis está uma cidade muito cara e o combustível é impraticável. Verdade. Bom, deixa eu ver se talvez, Cláudio, vamos ver se um economista consegue dar uma luz aí, porque não é fácil não, né? Nós ficamos assim, nós que não estamos acostumados, nós somos os consumidores finais, Gastão, nós ficamos de fato aí assombrados com os valores, né? Mas talvez um economista consiga entender isso melhor, né? Nós gostaríamos aí que você conseguisse, de alguma forma, nos explicar isso. Eu acho que eu tenho alguma coisa assim a dizer. A primeira observação que eu faria, e as pessoas não têm isso normalmente claro, é que em cada litro de gasolina você está pagando 60% de impostos. Na verdade, um pouquinho menos, né? É um absurdo, né? Quer dizer, se você pagasse, qualquer país do mundo paga, sei lá, 10%, 15%, o preço do litro no Brasil
Brasil poderia cair a metade. Agora, com a quantidade de carros que a gente tem, a gente fica até com certo receio disso acontecer. Esse é um primeiro ponto. A diferença de preços, eu acho que ela contribui até para o consumidor, a possibilidade de você realmente poder, num posto A, B ou C, né? Já houve época, por exemplo, que até carro tinha tabela de preço, você tinha que pagar aquele preço e ponto, era um absurdo, destravaram isso. Esse é um primeiro ponto bastante importante nessa questão dos preços, né? E também há o problema do que eles chamam da variação internacional de preço de petróleo. Tem até uma instituição, a tal da Global Platts, que monitora isso toda semana. O drama se dá por que o governo não paga o pato à parte e não mexe no mercado interno. O problema é que quando você aceita isso da primeira vez, você está acumulando um prejuízo. Aí você faz. Isso é igual, por exemplo, viveu na Venezuela e outros países latino-americanos. A Venezuela, durante décadas, cobrava 3 centavos de dólar por um litro de gasolina. Quando quis aumentar qualquer coisa, deu uma rebelião e aconteceu também em outros países latino-americanos. Quer dizer, essa questão, de alguma forma, ela tem que ser também levada em conta. E um aspecto que pouco se falou, mas que também foi fato, e eu acho que aí tem um lado político da pressão dos caminhoneiros, é que o preço do diesel não foi mexido. Ele continua no mesmo patamar. E isso, se você pensar em abastecimento rodoviário, muita coisa é feita à base de diesel, né? E isso contribui, de alguma forma, para um aumento menor de preços. Enfim, eu acho que esse é um outro ponto também que praticamente não se mencionou. E essa questão, né, do preço de paridade de importação, quando chega realmente, digamos, no local onde vai ser distribuído, você tem que lembrar que tem os custos que chega no porto, você tem custo de armazenamento, enfim, tem uma série de custos que você tem que levar em conta, né? Esse modelo de você, digamos assim, levar em conta a variação de preço em mercados internacionais, a solução disso, o ideal é sempre concorrência. Eu acho que, de alguma forma, no Brasil, o consumidor brasileiro já se habituou, por exemplo, a ver preço em supermercado, né, levar a sua listinha de compra, enfim. E a pressão, né, que o consumidor pode exercer é muito grande. Você pega um celular e você faz uma pesquisa de preço num minuto, né? Coisa que nos meus tempos de faculdade, não, esse negócio de informação instantânea, isso não existe realmente. Há 50 anos atrás eu estou formado, isso não existia mesmo. Mas hoje, enfim, eu acho que a médio e longo prazo, você ignorar a variação de preço é uma coisa muito grave, porque acumula uma série de distorções na economia que, no final, acaba prejudicando a própria população, né? É a notícia realmente de que o diesel não foi mexido, né? E, digamos, é uma coisa com que a gente vem convivendo. É o ideal? Não. Seria muito melhor que você tivesse um preço permanentemente estável, mas a vida não é tão estável assim. Enfim, basicamente isso é que eu queria chamar a atenção para esses pontos. Tá certo. Minha querida Rosângela, e aí, Rosângela, em relação a esse tema aí? É um tema difícil, porque a gente não consegue entender, porque o Brasil é produtor de petróleo, né? E por que fica tão cara a gasolina e quando exporta é muito mais barato lá em outros países? Não dá para a gente entender. Tem horas que eu acho o povo brasileiro muito pacífico, né? E hoje a gente paga o preço da gasolina em dólar e a gente recebe o nosso dinheiro aqui no Brasil, que é outro completamente diferente, né? A gente recebe em reais e paga a gasolina em dólar. Está nesse nível, né? Eu acho que o povo tem que se conscientizar mais, eu acho que começar a fazer movimentos, porque não dá para a gente aceitar mais as coisas que estão acontecendo e do jeito que estão acontecendo. Aqui em Petrópolis mesmo, parece que é uma das gasolinas mais caras, né? Do Estado, enfim, é muito complicado. A Câmara já tentou uma vez aí de fazer um levantamento, por que a gasolina aqui é tão cara, mas aí a gente não sabe como é que ficou isso, mas eu acho, né, que tem que ter uma mobilização em relação a isso, sim, porque isso encarece também o nosso custo de vida aqui, né? Lógico. É terrível, passagem de ônibus, tudo. Todo mundo, tudo, exatamente tudo. Aí eu acho que
táxi, ser revisto. tudo Táxi, isso, né? Uber, tudo. É verdade. Gastão, por gente. Fazer uma observação em relação aqui, se a gente quisesse arrumar um culpado realmente para esse preço absurdo da gasolina, não tem outro. É a taxação absurda que existe em cima de 1 litro de gasolina. Você, digamos assim, uma coisa que você podia pagar metade, ou aproximadamente a metade, você tem que pagar o dobro, né? Porque a fatia de imposto num litro de gasolina é de 60%, ou seja, se há um culpado, isso vai bater no governo. Sim. E aí sim, essa coisa até que o ministro Paulo Guedes, né, vem batendo muito nessa questão, por exemplo, e eu diria até que isso reflete na saúde da educação aqui, né, na própria cidade. Quando você lembra que de cada R$100 arrecadados, por exemplo, numa cidade de Petrópolis, você fica com 10 no primeiro momento, depois mais 10 via transferência. O Estado fica com 30, né, e o governo federal com R$50 de cada 100 arrecadado. É uma distorção brutal, né, e que levou o município a ficar de pedinte, né? Quer dizer, eu só estou batendo um pouco nesse ponto para chamar a atenção para a gravidade dessa questão de um sistema tributário completamente distorcido, né? E como diz a Rosângela, isso porque a Petrobras é nossa. Você imagina se não fosse, não é? Isso é porque a Petrobras é nossa. Bom, olha, homem é confundido com ladrão de carro e tem foto espalhada na internet, né? Um morador de Campo dos Goitacazes, no interior do Rio, foi confundido com um ladrão de carro e teve a imagem compartilhada de forma equivocada na internet. O relato foi parar nos celulares da sua família, dos colegas de escola dos filhos e até no trabalho, onde Felipe Coelho, técnico em segurança do trabalho de 38 anos, temeu até perder o emprego, né? Ele relatou o constrangimento e a frustração. Tem a imagem dele aí, filmado pelas câmeras de monitoramento. Então, quer dizer, pegaram essa imagem e começaram a disparar, né? Ele relatou o constrangimento e a frustração com o fato, além dos transtornos causados à família. O técnico em segurança do trabalho teve sua imagem exposta em sites e em redes sociais após aparecer em um vídeo caminhando. Ele estava caminhando na calçada. As imagens registradas por câmeras de monitoramento não mostram o homem praticando nenhum crime. Mesmo assim, ele foi apontado como o autor do furto de um carro que aconteceu no dia 18 de novembro em frente a uma agência de veículos no centro de Campos. No mesmo dia, o veículo foi recuperado pela Polícia Militar. 4 pessoas foram detidas, entre elas uma adolescente de 17 anos que confessou ter furtado o automóvel, né? Felipe contou que sentiu um imenso alívio ao saber das prisões. Depois da injustiça, ele registrou uma ocorrência por calúnia e agora quer retomar a rotina de andar nas ruas sem medo de julgamentos por algo que não fez. Meu querido Gastão, começando agora com você. Olha, eu acho que deve ser uma coisa terrível você ser acusado de uma coisa que você não cometeu. Com a rapidez hoje da internet, aquilo viraliza de uma forma impressionante. Você imagina hoje os filhos, a família como fica, ele como profissional. Então, quer dizer, o problema hoje das fake news, o cuidado que nós temos que tomar, inclusive, ao replicar esse tipo de notícias, sem ter uma confirmação que, de fato, aquela pessoa é a que cometeu o crime. Jorge, eu diria que realmente essa questão das fake news, né, é um negócio muito sério. Você teria que apurar responsabilidades e, inclusive, botar algum tipo de multa, enfim, de quem sai por aí, né, à torto e à direito, divulgando mentiras e tal. Eu até me reportaria, talvez os telespectadores se lembram, e nós mesmo, de um caso famoso de uma escola, eu acho que era de um NIP brasileiro em São Paulo, que foi acusado de abuso sexual, se não me falha a memória. A escola foi a ponto de fechar para depois a mídia descobrir que não era nada daquilo.
Quer dizer, e quem pagou a conta? Né? Isso é uma coisa que realmente requer punição séria, até para desestimular. Eu realmente, digamos, não vejo certas saídas. E olha outro agravante que eu acho muito curioso no Brasil. Esse país é fantástico. Na verdade, quem cometeu o crime foi um jovem de 17 anos, observe bem, ele não tinha 18, portanto, está livre de fazer besteira e não tem punição, né? E agora, para votar, né, você com 16 anos pode votar, o que é um negócio que eu vou morrer sem entender. Como é que um sujeito aos 17 anos ele é irresponsável, mas aos 16 anos ele pode votar? Ou as duas coisas tinham que estar no mesmo patamar, né? E é interessante que provavelmente a confissão desse rapaz de 17 anos, em boa medida, é que ele está sentindo que não vai ser punido, né? Esse é o outro absurdo, né, que aconteceu nesse caso, né? Ele fez o registro, né? Enfim, a própria polícia depois disse que, enfim, não responsabilizou por isso, aliviou e tal. Mas eu diria que situações como essa teriam que avançar na direção de uma legislação mais rigorosa, e esse negócio que não tem como apurar, eu acho que isso é meia verdade, porque hoje com os, digamos, os dispositivos de, enfim, tecnologia que você dispõe, você acaba podendo rastrear. E isso realmente eu acho o seguinte, né? Eu, só para fechar aqui, não me estender muito, eu reclamava muito do atendimento há 30 anos atrás, quando eu morava no Rio de Janeiro e tinha que pegar um táxi para ir para Santa Teresa. Normalmente era grosseria, porque não, lá tem trilho de bonde, vai arrebentar com o pneu do meu carro. Aí você inventa um negócio como o Uber, né? Que você vê uma mudança cultural em questão de 1 ano ou 2, completamente distinto. Por quê? Porque o sujeito sabe que você saiu dali, se ele for deseducado, grosseiro e tal, você... né, faz uma avaliação imediata. É a mesma coisa que se aplica no que eu disse há pouco sobre o voto distrital puro. Né? O dia que o vereador, o deputado estadual federal, saber que ele tem que ir todo mês lá, o comportamento dele muda. Não porque é herança ibérica, é o patrimonialismo. Não, é porque não tem mecanismo de cobrança e responsabilização. Eu iria por aí. Eu acho que isso é fundamental para a coisa entrar nos eixos. Perfeito, é verdade. Você coloca a questão da responsabilidade de decidir o futuro de uma nação, né, está nas mãos, por exemplo, desse rapaz de 17 anos. Então, ele é capaz de decidir o rumo do país, porque um voto tem um poder muito grande, mas, ao mesmo tempo, ele não pode responder por um ato que ele cometeu. Ou seja, ele decide o futuro de um todo, mas as responsabilidades dele ele realmente não consegue assumir. Rosângela, por gentileza. Bom, voltando para a questão das fake news. O caso que aconteceu com esse rapaz, eu lembro quando eu fazia faculdade, eu tinha um professor que a gente chamava ele de Machadão, e ele sempre dava um exemplo que a calúnia é igual você subir numa torre, abrir um travesseiro de penas, as penas vão voar para todos os lados e você nunca mais vai pegar todas elas para colocar novamente dentro do travesseiro. E isso agora é totalmente real. Isso era o que ele falava 30 anos atrás. Agora, com as fake news, isso está... Porque, por exemplo, você vai penalizar, tentar descobrir, enfim, a polícia descobre quem foi que fez a fake news. Mas tem o pessoal que compartilha. Como que faz? Porque não é responsabilidade só de quem fez, mas de quem compartilhou também. Que ele teria que ter olhado para ver se aquilo é verídico. Então, a calúnia agora pela internet está tão grande, né, calúnia, difamação, injúria, que eu, sinceramente, eu não sei, não vai, essa ação que ele está movendo, que ele foi na delegacia, que ele deu entrada, não resgata mais o nome dele, porque vai chegar pessoas que compartilharam, ou isso chegou para outras pessoas, não vai chegar agora com a mesma velocidade que não era ele, né? Então, acho que tem que ter responsabilização de quem
fez a fake news, Publicou, né? mas de quem publicou inicialmente, mas também de quem compartilha. E isso aí, sinceramente, eu acho que chega uma hora que é inviável. Como é que entendeu? Por exemplo, uma questão dessa, às vezes, toma um vulto tão grande que tem tantos compartilhamentos que você perde não sabe, entendeu? A origem, né? Exatamente, perde a origem, não sabe como conter. Eu acho uma situação muito difícil. Isso dependeria muito mais de uma educação das pessoas, sabe, ter a noção de que ela não pode estar fazendo aquilo, para ela compartilhar alguma coisa, ela ver se isso é verídico, mas hoje em dia ninguém tá vendo isso. Viu lá uma foto, viu alguma coisa, vou compartilhar, e não quer saber, né? Realmente acho que tem que ter uma legislação mais pesada, um rigor maior, mas sinceramente, no jeito que está, não acho que vai resolver. Só a educação do povo, a conscientização. Fora isso, não tem penalização que vá ter jeito. E você... Infelizmente, esse senhor, coitado, ele teve o nome dele jogado, ele não resgata mais, não. Rosângela, você me despertou até uma questão aqui, antes de eu ouvir o Cláudio. Você imagina, por exemplo, hoje, todo mundo, e é necessário que nós tenhamos hoje, nós usamos isso daqui, nós 4 aqui usamos as redes sociais para divulgar o nosso trabalho. Por exemplo, eu divulgo o nosso programa aqui, o programa da Rádio Imperial. Então a gente está sempre divulgando e a gente usa muito para isso. Mas ao mesmo tempo, nós temos aqui as nossas fotos aqui e tal. Você imagina se alguém pega e diz assim, fulano de tal estuprou alguém de maldade. Sim. E isso é um problema sério, porque vamos imaginar o caso desse rapaz aqui. Acusaram eles de ter roubado um carro. Você imagina se acusam de ter cometido um estupro. Encontra 3, 4 na rua, olha o estuprador aqui, não sei o quê, tal. Até ele explicar que não é ele, a coisa já poderia ter acontecido uma coisa muito mais séria, muito mais grave e inocente. Tem esse detalhe também que a gente tem que levantar. Cláudio. Bom, eu faço as palavras da Rosângela as minhas e reitero do seguinte: hoje as pessoas usam a rede social de forma antissocial, né? A pessoa tem uma mania de querer compartilhar qualquer coisa, e eu acho que o mecanismo do Facebook e de todas as redes é que deveria mudar, porque do momento em que você tem o seu perfil original, o nosso perfil, e a plataforma permite que você abra 2 ou 3, porque esse aí mora muito o perigo. Do momento que você abre um outro Facebook, você inventa o nome, inventa um outro e-mail, uma outra situação, e você faz daquele uma arma contra todas as coisas que você, no teu original, é bonzinho. Você não quer que você mostre aquilo ali, mas aí você vai para o outro e você tem uma série de instrumentos ali. Eu digo isso com causa porque no estudo que eu fiz, todos nós tivemos que abrir um outro Facebook, escolher um nome, um perfil, uma série de coisas. O mais curioso disso, que eu tenho até como mostrar isso, a pessoa ali, que no caso que eu abri, não conhece ninguém que é amigo. E todo mundo aceita. E todo mundo conversa, todo mundo sabe. Não existe, a foto não é verdadeira, os dizeres não são verdadeiros, tem absurdos e armadilhas ali dentro para você pegar a pessoa, e a pessoa quer ser amigo. Ela quer likes, ela quer curtidas, ela quer o número de pessoas ali. Então, eu sinto muito por esse senhor, que é uma coisa de resgatar tudo para ele, é muito difícil, mas eu acho que dentro da área do direito, ele procurando advogados, ele vai rastrear, ele vai conseguir alguma coisa, pelo menos para inibir isso, mas infelizmente você fazendo uma pesquisa disso, daqui a 2 anos vai aparecer alguma coisa que foi dito dessa forma muito cruel, mas alguma solução há de ter, até porque hoje o direito na área de tecnologia já está muito, da informática, está muito apurado. Tínhamos um amigo aqui muito querido em Petrópolis que foi o pioneiro disso e, enfim, a gente precisa ter mecanismos para banir essa pessoa que produz o fake news. O crime está nessa pessoa. E sem contar o seguinte, nós vamos entrar agora, eu sei que o Gastão quer fazer um complemento, mas nós vamos entrar agora, Rosângela, num período difícil, que é um período de eleição. E isso é um problema muito sério, que é a destruição da reputação.
E pessoas escondidas, inclusive um amigo meu que passou por uma dificuldade dessa, pessoas que se escondem covardemente atrás de perfis fakes na internet para denegrir a imagem do outro. Isso é crime. Isso é crime, isso é um crime terrível. Né? Então, quer dizer, nós temos que tomar muito cuidado, inclusive num período que nós vamos entrar agora, que é um período eleitoral. Né? Pessoas que por falta de capacidade ou de credibilidade querem destruir o outro através de perfis fakes. Isso vai acontecer muito na eleição. E esperamos realmente que isso seja apontado e que a polícia entre realmente de sola nessas questões. Perfis fakes são uma vergonha. E que isso é crime. Então aquelas pessoas que cometem esse tipo de crime deveriam ser rigorosamente punidos pela lei. Gastão. Eu vou ser muito rápido, mas eu concordo com o que o Cláudio acabou de levantar, que é uma situação extremamente delicada, por exemplo, você fabricar notícia que não tem nada a ver de real. E outro dia eu assisti um programa muito interessante naquele TED, tem sempre umas palestras, você entrando e tal. E tinha lá uma pessoa, a Carol Cadvalad, parece um nome, sei lá, complicado, é Carol, como se fala, o outro é Cadwalladr. Por quê que eu estou citando isso? Ela faz uma exposição muito interessante sobre o Facebook e a questão do Brexit, né? A saída da Inglaterra do mercado comum europeu, que parece que foi um tiro que saiu pela culatra. E ela chama a atenção que quem estava por trás do Facebook, né, financiando a campanha pró-saída, né, o Brexit, saída da Inglaterra, né, como resumiram lá a palavra. E isso é uma coisa extremamente grave, porque o Facebook se recusou a passar o nome desses que financiaram essa campanha pesada a favor da saída da Inglaterra, né, e isso tem também, eu acho, Cláudio, um processo de aprendizagem, né? Qualquer novidade, ela tem benefícios e custos, enfim, né, as coisas sempre têm dois lados. Mas eu digo assim, eu acho interessante, porque eu acho que ela faz uma palestra rápida de 15 minutos, tem legenda, e ela faz realmente uma acusação fundamentada a irresponsabilidades, né, enfim, do próprio Facebook e outros mecanismos semelhantes. É verdade. Minha gente, olha, o nosso programa vai ficando por aqui. Eu quero agradecer aqui a presença dos meus amigos. Meu querido Gastão, foi uma alegria muito grande poder recebê-lo mais uma vez aqui no nosso programa. Muito obrigado pela contribuição. É sempre um prazer estar aqui com você, com os telespectadores, com os meus amigos aqui, a Rosane e o Cláudio. Obrigado. Bom, deixa eu agradecer também a nossa querida advogada, Rosângela Stumpf, que mais uma vez aqui abrilhantou também o nosso programa. Muito obrigado, viu, Rosângela? Eu que agradeço, o prazer é todo meu e hoje, mais uma vez, eu reforço a satisfação de estar revendo o meu amigo Cláudio Gomide aqui. Foi bacana hoje o programa. Que bacana, que obrigado. Isso é importantíssimo, né? Meu querido Cláudio, é sempre um luxo muito grande, uma alegria muito grande poder contar também com sua presença aqui na nossa bancada. Obrigado, Jorge, obrigado à TV Pop, a Rosângela tão querida, ao Gastão, e também agradecer a você, que foi um ano bacana de estar aqui com você. Essa bancada não volta mais esse ano, né? E a gente faz votos de que o programa continue e que todos nós tenhamos um ano novo muito feliz, um Natal de muita paz. Obrigado, Jorge, fiquem bem. Obrigado, amigo. Eu que agradeço, né? Gente, o nosso programa vai ficando por aqui, o nosso Fatos em Debate. Queremos agradecer a produção do Vitor Carneiro, né? Queremos agradecer também ao apoio do nosso querido Henrique, lá na técnica. Muito obrigado a todos que vêm se empenhando cada vez mais aí para que a gente leve um programa melhor. Obrigado ao nosso presidente Oswaldo Magalhães, né? Que nos permite estar realizando esse trabalho aqui, e a vocês que estão do outro lado aí, que nos dão essa audiência toda especial ao nosso programa. Isso é muito importante. Estaremos de volta na próxima edição do nosso Fatos em Debate. Um grande abraço e até lá!